Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando aqui sobre a consumação da cólera de Deus que vai acontecer com o derramamento das 7 taças dos flagelos de Deus. E eu já falei aqui um pouco sobre isso. Hoje eu vou continuar falando aqui sobre o quarto, o quinto e o sexto flagelo que vão ser derramados na terra. E cada um deles, quando for derramado, vai acontecer alguma coisa. E isso é algo sério da parte de Deus. Porque Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Ele vai estar exercendo o seu juízo sobre os homens ímpios. E isso é um fato que vai acontecer literalmente. Porque é assim que vai acontecer. Já está escrito isso. Tanto para você como para mim conhecermos e ficarmos por dentro do que vai acontecer. Ficarmos prevenidos. Para que quando essas coisas acontecerem, nós não possamos ver isso como uma novidade, como algo inédito. Não, mas é algo já prescrito para acontecer. Então, nós devemos entender essa questão. Porque muitas pessoas hoje, na humanidade, não sabem disso. Não sabem que um dia vai ser derramado sobre a terra 7 flagelos. Então, nós que temos as escrituras, principalmente o livro de Apocalipse, onde é relatado isso, além de outras coisas mais, nós já temos isso assegurado que vai acontecer. Então, nós já temos também muitas outras coisas que revelam a vitória final de Deus, do Senhor Jesus e de todos os seus escolhidos. Porque é assim que vai acontecer. Esses escolhidos entrarão na Nova Jerusalém pelas portas. Então, no novo céu e na nova terra, isso acontecerá. Mas antes vai acontecer o derramamento dos 7 flagelos. Porque é necessário Deus exercer justiça, julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E a fidelidade dele vai se cumprir através desses flagelos. As pessoas sobre quem esses flagelos vão cair, elas são dignas disso, porque infelizmente praticaram muitas impiedades, pecados, iniquidades, abominações. Então, muitas coisas aconteceram para que esses flagelos que consumam a cólera de Deus pudessem ser derramados. Ele não vai fazer isso à toa. Não, há um objetivo. E o objetivo é, principalmente, exercer justiça, juízo na terra. Então, é necessário entender isso. Isso não é algo injusto da parte de Deus. Pelo contrário, ele exercendo a sua justiça. Porque ele já falou isso muitas vezes, que esse tempo iria chegar. Ele iria julgar muitas coisas. E ele vai fazer isso com certeza. Porque ele é fiel ao que está escrito. Então vai acontecer literalmente assim. E nós devemos entender isso. A humanidade precisa entender isso. Embora, quando muitos desses flagelos estiverem acontecendo, como eu vou ler aqui hoje, muitas pessoas vão blasfemar e não vão se arrepender em tempo algum. Então, é isso que vai acontecer. Infelizmente, a humanidade, mesmo passando por essas coisas, não vai cair em si, não vai se arrepender, não vai se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Pelo contrário, vão continuar blasfemando, vão continuar duros de coração, com dureza de coração, sem se arrepender em tempo algum das suas obras más. Infelizmente, essa vai ser a realidade, já é uma realidade hoje, vai acontecer quando esses flagelos começarem a acontecer. Então,
Agora eu vou ler aqui o quarto flagelo. E esse texto está escrito assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, o quarto flagelo será derramado sobre o sol. E, quando isso acontecer, o sol vai queimar os homens com fogo. Isso é real, vai acontecer mesmo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Então, esses flagelos estão sob a autoridade de Deus. Ele, em sua soberania, vai fazer isso acontecer assim, quando ele der a ordem. Porque foi ele que deu essa ordem para os anjos, esses 7 anjos, derramarem cada um flagelo. Então serão 7 flagelos. E o quarto flagelo vai fazer com que as pessoas vão se queimar com intenso calor, porque esse flagelo será derramado sobre o sol. E quando isso acontecer, aí o texto que diz, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram das obras erradas, pelas quais esses flagelos são derramados. Eles não se arrependeram disso. Eles blasfemaram o nome de Deus. É outro erro que eles cometeram. Eles vão blasfemar e não vão se arrepender, mesmo sofrendo essas coisas. Então, isso mostra a dureza de coração desses homens. Mesmo sofrendo, não se submetem a Deus. Pelo contrário, blasfemam e não se arrependem. É assim que acontece. É assim que vai acontecer. Então agora que eu vou ler aqui o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e aos homens os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, quando a besta estiver nesse mundo, que possivelmente é o anticristo sentado no seu trono, vai ser derramado sobre esse trono um dos flagelos, o quinto flagelo. E aí, o que vai acontecer é que o reino da besta vai se tornar em trevas, escuridão, e os homens vão remorder as suas línguas por causa da dor que vão sentir quando isso acontecer. E eles, por causa disso, vão blasfemar o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Então eles vão sofrer angústias e úlceras. Angústias é algo que acontece na alma, no espírito. E as úlceras são no corpo. São coisas más, são coisas que causam dores físicas e emocionais, espirituais, enfim. Então, eles vão passar por isso. E, ao passarem por isso, não vão se arrepender de suas obras, porque são obras erradas, são obras ímpias, obras iníquas, obras abomináveis que eles praticam. Eles não vão se arrepender disso em tempo algum, mesmo passando por essas coisas, não vão reconhecer que deveriam se arrepender. Pelo contrário, vão se manter sem nenhum tipo de arrependimento em tempo algum. Essa é a realidade que vai acontecer com esses homens, e já está escrito aqui. Então é assim que vai acontecer, literalmente falando. E agora o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, quando o anjo derramar a taça dele sobre o rio Eufrates, ele vai se secar. Mas
essa seca nesse rio tem o objetivo de preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aí vai acontecer o seguinte, na sequência do texto. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, eles são espíritos de demônios. Já dá para ver que são coisas ruins, são seres ruins, são seres maus, porque são espíritos de demônios. Operadores de sinais, eles vão operar sinais, maravilhas, talvez façam descer fogo do céu ou algum tipo de coisa que até então ninguém tinha visto ainda. Vão operar sinais diante de muitas pessoas. E eles vão se dirigir aos reis do mundo inteiro. Quando diz aqui reis, não está significando apenas o rei de algum país, não, mas está se referindo a todos os presidentes que existem em todos os países do mundo. Eles vão se dirigir a esses reis, a esses presidentes que governam cada um dos países que existem no mundo inteiro. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então eles vão ajuntar esses homens. Todos esses presidentes, esses reis, esses imperadores, até ditadores que existem hoje no mundo inteiro, esses espíritos imundos vão ajuntar essas pessoas para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para pelejar contra Deus. Vão formar um exército para pelejar contra Deus nesse dia. Esse é o objetivo. Aí o texto continua dizendo: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, à medida em que esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, começarem a juntar esses presidentes do mundo inteiro para a peleja do grande dia, enquanto isso estiver acontecendo, os santos, a igreja, os eleitos de Deus, eles têm que saber que ele vem como ladrão. O Senhor Jesus vai vir como ladrão. Então ele diz aqui, para os que creem, para os eleitos: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. As vestes dos santos têm que ser guardadas, puras, limpas, sem mácula, sem defeito algum. As vestes desses santos têm que estar irrepreensíveis, têm que estar brancas, limpas. É assim que tem que ser. Sem nenhum tipo de contaminação, ou fermento, ou sujeira que possa sujar essas vestes. Mas elas têm que ser guardadas puras e limpas, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ele está falando aqui muito bem claro para os eleitos tomarem cuidado com as suas vestes. É isso que tem que acontecer. Os eleitos têm que se conscientizar disso nessa época. E ele termina dizendo: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, é isso que vai acontecer quando
o sexto flagelo for derramado. Então, aqui nós já vimos o quarto, o quinto e o sexto flagelo. No próximo vídeo de amanhã eu vou falar sobre o sétimo flagelo, que é o último. E aí eu vou terminar essa série de vídeos sobre os 7 flagelos. Então eu espero que o que eu falei aqui seja algo compreensível para as pessoas. É assim que vai acontecer. É assim que se vai estar sendo consumado a cólera de Deus. Então, nós devemos entender isso. E já está escrito isso, vai acontecer mesmo. Então, nós devemos estar preparados para isso. Os crentes, os que estão em Cristo Jesus, têm que estar preparados para esse dia, porque esse dia vai chegar. Então, isso é algo importante que vai acontecer na humanidade. Podem ficar certos disso, porque essa palavra é fiel e verdadeira e vai se cumprir a seu tempo. Então é isso que eu queria falar hoje, encerrando mais esse vídeo. Agora, valeu!